Fala galera, beleza? Vamos dar início a mais uma análise da probabilidade do dia, já que nós vamos iniciar a nossa semana e temos aí uma grande probabilidade. E aí, você já conseguiu fazer a sua análise para a semana? Me conta aí nos comentários se você realmente conseguiu fazer essa semana. E aproveitando que a gente está por aqui, você está assistindo esse vídeo pelo nosso canal, não se esqueça de deixar seu like, comentar e também ativar o sininho para receber os nossos próximos vídeos. Essa semana tem grande chance de sair vários vídeos para vocês. Então, vamos que vamos para que todo mundo entenda como é o nosso operacional. Olha só, galera. Semana fechada, concluímos uma semana aí que tinha uma grande probabilidade de queda gritada para a gente, porém ela deu uma grande violinada, né? Uma coisa que eu não esperava para este movimento é, nessa semana, né? Eu não esperava que esse movimento concluísse isso aí. Mas de cara, na semana passada, tivemos uma análise a favor dessa venda, né? Onde o mercado tinha basicamente buscado o pullback. Então, a gente começou com essa venda a partir desse nível, onde o mercado veio, testou e iniciou a venda, porém ele não concluiu. Ele não tinha concluído o pullback. Então, ele voltou, retomou um pullback macro e voltou de novo no micro pullback aqui de 50%. E quando ele fez esse micro pullback sem dar alvo, aqui para mim tinha sido concreto a venda do dia, né? A venda da semana. Porém, olha só que louco, né? Por mais que esse mercado tenha feito isso, a gente tinha uma coisa para ser analisada. Olha só. E detalhe assim, que é pequeno, que a gente quase não visualiza quando a gente está fazendo a operação. Vamos colocar aqui para que vocês vejam de perto, né? Vamos tirar esse candle aqui, ó. Vejam de perto. Nessa análise, a gente tinha a grande chance do mercado. Opa, fechou violinando. Se ele fechou violinando, a probabilidade me diz que, se violinou mínima, volta para a região de 50%. Voltar para a região de 50% desse cara, ele é medido, essa região ela é marcada pelo diário. E olha que louco, os 50% desse cara não era aqui em cima, era justamente bem aqui embaixo. Mas como assim, Thiago? Ué, 50% aí embaixo? Exato, galera. A galera que estuda junto com a gente entende que todo candle, todo movimento, existe três tipos de pullback. Existe um pullback que é raso, onde a gente tem, que é esse exemplo que eu estou dando para vocês, raso. Existe um pullback que é na região de 50%, que determina região mesmo, entre o 61 e o 38 e o 50%, né? Então tem esse pullback aqui. E nós temos o pullback profundo, que é aquele pullback que vai lá embaixo, muito próximo, que ainda tem a tendência de alta a seu favor. Nesse caso, a gente está falando de uma tendência de baixa, né? Então, só para que a gente consiga mensurar o que é isso, o que poderia ser esse tipo de pullback, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Saiba que esse candle aqui, ó, ele fez um pullback raso e conseguiu completar o movimento. Esse candle aqui, ó, ele fez um pullback profundo e conseguiu completar o movimento. E esse cara aqui, ó, fez um pullback de 50% e conseguiu completar o movimento. Olha só, no gráfico, nesse semanal, você consegue visualizar os três níveis de pullback, certo? Existe o detalhe sobre por que ele vai fazer esse pullback, que a gente tem que entender os pontos de falha desses gatilhos. Nesse caso, o candle 14 da semana, pelo nosso gráfico diário, né? Pelo nosso gráfico diário, ele tinha um ponto de falha, que nesse caso era nada mais, nada menos que o 65. Então, entenda que, olha só, vou tentar colocar aqui para você visualizar aquele candle sem ele estar aqui na tela. Ele abriu aqui no candle 1, 2, 3, 4, 5. Abriu aqui no 65. Então, ele fechou aquele candle negativo aqui, ó. Ó, com este pavio e este pavio. Lembra do semanal? Lembra que eu falei que o pullback dele era bem baixo? Por quê? Por causa disso aqui, ó, que você está vendo, ó. Disso aqui. Esse ponto aí, galera, era o ponto de falha dele. O que o mercado tinha que fazer nessa hora? O mercado tinha que simplesmente
abrir, né? Deixa eu apagar esses candles aqui, só para que você consiga visualizar melhor. Ó, pronto. O mercado tinha que simplesmente abrir aqui embaixo, vir testar esse ponto, falhar e despencar. Ele não precisava vir na região de 50, ele não precisava fazer o que ele fez vir aqui em cima. E ele não tinha ponto de pullback profundo. Então, isso que determinava as operações serem boas ou serem ruins, né? Esse era o ponto. E nesse caso aí, eu sou sincero. Olha a minha análise da semana passada e você vai ver que eu não imaginei essa pernada aí para cima. A minha pré-análise era mercado testar, falhar e cair. Mas ele estourou. Quando ele fez isso aqui, sem dúvida alguma, a gente ia pegar essa compra até a máxima do preço, porque ele tinha falhado. Se ele falhou, ele ia lá. Depois, essa venda aqui também foi bem tranquila de enxergar, bem tranquila de pegar, da mesma forma dessa venda aqui, que foi praticamente confirmada, né? Então, a partir de agora, a gente faz a nossa análise do dia. Vamos começar aqui pelo semanal? Galera, semanal, a gente já tem aí os pré-requisitos, os pontos ideais desse preço, né? Os pontos que ele deve ir buscar. E a gente tem aqui o nosso primeiro alvo aqui para baixo, que está no 0,49 aí, no 49, né? Na verdade, do preço. Esse é o ponto que o semanal tem que dar alvo e romper, né? Tem que dar alvo e romper. Eu vou pegar aqui, botar com imã, para que você anote ele aí, ó. 670 é o ponto que o mercado tem que romper. Após isso aqui, galera, qual que é o próximo ponto que a gente tem como alvo? Quais são os fundos rompidos? Os fundos que foram rompidos são o Q25. É o mais baixo. É o nível mais baixo de fundo que foi rompido. Então, esse aí é a tua linha, a tua marcação. É até aqui que o mercado ainda pode subir, testar e cair. É até aí, né? Que ele pode ir pelo gráfico semanal no teste. Então, a gente tem esse pontinho aí, perfeito. E semanal, galera, eu só vou posicionar essas duas marcações nesse momento, tá? Somente essas duas marcações. Depois eu vou vir com novas para que vocês entendam sobre isso. E caso ele passe, desculpa, eu falei duas, mas vamos supor que o mercado passe aqui para baixo. Onde é que eu vou visualizar alvos? Aqui nesta região. Então, olha só, máxima rompida é máxima testada. Então, tivemos um topo formado aqui, aonde o mercado deixou uma máxima mais alta, fez um pullback profundo, rompeu e não testou. Então, se o mercado passar, nosso próximo alvo é aqui. Acredite se quiser, para mim, esse alvo dessa movimentação é para vir aqui nessa região, tá? É bem mais embaixo. Porém, a gente tem alvos parciais no meio. Então, eu vou colocar mais essa linha aqui, né? Essa linhazinha aí, eu vou deixar ela aqui só assim, bem fininha, para a gente visualizar, que é um alvo aí que o preço ainda tem que testar. Por quê, Thiago? Porque após ele testar isso aqui, galera, ó, vamos supor que ele fecha aqui em cima. Ele ainda tem alvo para baixo? Tem. Só que aí o mercado pode fazer um novo pullback desse movimento inteiro, ó. Um novo pullback e depois continuar caindo, tá? Eu vou explicar isso aí quando o mês fechar, ok? Aí, se ele tiver nessas posições, com essa análise, a gente explica quando o mês fechar, porque aí vai ficar excelente, ok? Beleza, finalizamos isso aí. Vamos para o nosso gráfico diário, buscar os pontos do diário que são importantes para a nossa jornada. No gráfico diário, já de cara, eu vou refinar aquela marcação ali, né? Refinar essa marcação aqui de baixo, marcando o topinho, ó. O topinho. Então, já refinei essa marcação aqui do semanal com o diário, ok? Aqui embaixo, a gente tem pontos que são bastante importantes dentro do diário. Simplesmente assim, vamos lá. Qual foi o último ponto rompido nesse gráfico? A gente tem, basicamente, o fundo, mínima e fundo. Vou pegar aqui, ó, eu acho que esse cara aqui é o último fundo que foi rompido, ó lá, ó, junto com a mínima do 64. Esse aqui foi o fundo rompido. Você consegue visualizar aqui, ó, 15, ó. O 15 foi o último fundo que estava aqui embaixo que o gráfico tentou romper. Porém, ele tem um ponto aqui que também é um fundo no 37, onde criou esse movimento de alta e ele fez um fundo aqui. Esse fundo também tem que ser marcado. E a gente vê que o mercado ficou ali, um pequeno, um pouquinho coisa, mas ficou abaixo dele, né? Ficou abaixo dele. Então, galera, o mercado pode abrir aqui, ó. Abrir aqui, testar e cair. Mas se ele abrir acima, aguardem ele recuar um pouco mais
a essa região aqui para a gente poder pegar vendas, né? Ou então ele abre acima e ele precisa quebrar embaixo desse movimento para a gente ter a venda. Eu vou dar um exemplo daqui um pouquinho, certo? Passou desses movimentos aqui, que são fundos, qual é o ponto interessante para cima que ele pode ir testar e fazer alguma coisa? Por incrível que pareça, esse doji aqui ainda é válido para teste por baixo. O mercado ainda pode testar por baixo esse ponto, né? Ainda pode testar por baixo esse ponto. E em último caso, né? Deixa eu colocar ele assim, que eu vou escrever nele aqui, ó, para você todo mundo entender, né? Ó, o que que ele é, né? Vou deixar ele aqui, ó. Doji, eu gosto de escrever, né? Para mim saber que é um ponto forte do mercado, por mais que ele esteja aí, ó, Doji, né? Tá por baixo aqui, para mim saber que é a parte de baixo dele. E depois daqui, galera, o último ponto, vamos dizer assim, quebrou toda a análise do semanal. Ele vai ter que voltar aqui para cima, né? Voltar aí para cima, então, eu tenho uma boa marcação no 69, né? Eu creio que se ele voltar aqui para o 69, galera, ele vai romper para cima aí. Literalmente, ele quebrou a baixa, né? Então, esse aqui seria o último ponto que eu iria esperar esse preço. Tendo em base, olha só, tendo em base que vai girar o contrato. Se vai girar o contrato, galera, cuidado. Ele vai abrir com um gap e grande. Então, tenha cuidado com isso. Ele pode vir ali acima do 69, mas precisa de confirmação, tá? Pode ter confirmação. E show. Então, tivemos isso aqui. Além da máxima e mínima, eu nem vou precisar marcar a máxima e mínima do dia, né? A máxima está no 915, a mínima está no 071 aqui, tá pelo semanal, então ponto de rompimento. E para baixo desse ponto a gente já refinou, né? Já refinou. Então, olha só, eu tenho um vácuo aqui no meio, ó. Um vácuo aqui no meio que não tem um alvo aí tão propício nessa região, né? O preço pode chegar, ele falhar aqui nessa região, a gente espera mesmo uma falha boa, se for, vai ser no semanal. Caso o mercado resolva vir de alta e você pense que ele vai continuar subindo, o que que a gente tem? Eu tenho esse gatilho de reversão, eu tenho esse topinho aqui, né? E depois eu tenho esse topo aqui. São os três pontos aí que eu imagino que seriam os pontos caso o mercado venha para cima, né? E a tendência dele seria fazer o quê, né? Caso ele venha aqui para cima, seria o mercado, vamos supor, abrir aqui nessa região, tentar vir, primeiro alvo, passou para cima, segundo alvo, passou para cima, terceiro alvo. Cuidado com a máxima desse gatilho aqui, antes de dar alvo, porque ele pode fazer aqui, voltar no pullback e ainda ir lá dar alvo, tá? Então, é só isso. Basicamente, um mensal, ou mensal não, desculpa, o diário e o semanal não tem grandes coisas para você ficar de olho, ficar assim, meu Deus, os alvos estão muito colados, está muito coisado, não. É isso aqui que a gente tem para probabilidade. O que eu vejo ainda é um movimento de baixa, tendo que visualizar agora o gráfico de 120 minutos. O que que a gente tem no gráfico de 120 minutos como alvo, como ponto importante para o preço? Então, a gente começa aqui pelo movimento mais próximo possível, e o movimento mais próximo possível para mim é esse Doji 5 que ele acabou deixando no gráfico. Esse Doji 5, galera, ele ganha uma marcação na máxima, né? Ele ganha uma marcação na máxima, ele ganha uma marcação na mínima, né? Ah, Thiago, mas é muito próximo. Não se importa. Existe o tempo gráfico que precisa fechar nesse ponto para que a gente tenha uma boa operação. Passou disso aí, galera, eu vou deixar aqui por conta desse diário, mas eu olharia muito para este candle aqui, né? Olharia muito para esse ponto aqui, caso 120 venha nessa posição de preço. Passou desse preço, vamos colocar mais coisas. Passou desse preço, olha o refinamento junto com o diário, ó, né? Refinou junto com o diário um ponto de alvo. Então tá lá, ó. Então, aqui e aqui. Tiago, tu vai marcar alguma coisa lá para cima, caso o mercado abra lá muito em cima? Não. E se ele abrir com esse gap todo, eu vou lá e marco. Na hora. Vocês já estão vendo o que é para ser marcado. Então, nesse movimento atual, eu tenho esse ponto aí. Deixa eu ver se aqui nesse meio aqui de queda tem algum ponto que é importante eu marcar no 120 minutos antes desses alvos aqui, né? O gráfico está aqui em cima, eu devo olhar aqui nessa região, alguns pontos de alvo, ó. Mercadinho ali, pode dar um teste aí,
Outro ponto de alvo que o mercado pode vir, esse 2x aqui, ó. Coloquei aí, ó. Só para refinar mesmo as entradas, tá, galera? Então tá aí, ó, mais 2 pontinhos aí no gráfico que você pode olhar. Tá aí, ó, 345, 390. São 2 pontos do gráfico para não ficar num vácuo solto aí o preço, né? Marquei. E pelos 60 minutos, eu só vou marcar justamente aqui no gráfico os 2 pontos principais. Depois, se ele passar desses 2 pontos, a gente vem e faz as novas marcações de 60 minutos. Eu só marco gatilho de reversão e doji nos 60 minutos. Então, olha aqui, ó. Gatilho de reversão negativo, tá aqui. Tá aí, ó. Então, junto com o diário, certo? Junto com o diário. Qual que é o outro ponto do gatilho de reversão? Ó, aqui. Zona de briga. Mas você, quando é para procurar, para pegar uma coisa que presta, você não sabe, não. Olha só, galera. Zona de briga do gráfico diário, tá? Zona de briga do gráfico 60 minutos, tá aqui, ó. Aqui dentro, né? Aqui dentro, eu devo trabalhar sempre a favor do gatilho de 10 minutos. Sempre a favor do gatilho de 10 minutos. Tá negativo, eu quero venda. Tá positivo, eu quero compra. A não ser que seja, tá negativo dando alvo, né? Aí você não quer venda, né? Tá positivo dando alvo, aí você não quer compra, né? Mas basicamente é isso. 10 minutos aqui, ó. Vamos dar um exemplo aqui, para que todo mundo aprenda a operar aqui a favor desse movimento. Se o 10 minutos abrir aqui nessa região, ó, simples e rápido. Em 10 minutos abriu aqui, né? Opa, deixa eu botar ele verdinho aqui para ficar perfeito, ó. Abriu aqui. Fechou, fechou assim, ó. Eu quero pegar, abriu, testou para baixo, eu quero comprar e eu vou sempre a favor dele. Comprei, parcial, vamos tentar fazer uma parcial curta e tentar levar o preço até aqui, ó. Tiago, mas ele não chegou lá e fez isso aqui, ó. Ó, vamos supor que ele fez isso aqui, ó. Ó. E rompeu, não chegou lá e resolveu fechar negativo. Aqui, assim. Venda, tenta fazer uma parcial um pouquinho maiorzinha e tenta voltar para cá. Tenta ver se ele vem para cá. Ele pode vir até aqui, ó. Tocou. De novo. Tocou e respeitou, a gente está esperando falha. Se ele fechar assim, falhando, testa, compra e vamos. Ele chegar aqui, ó. Chegou aqui, respeitou, espera a falha micro, falhou, você está na venda. De novo, venda, vamos tentar descer. Tiago, mas nessa venda aqui, ele fez isso. Vou dar um exemplo aqui, ó. Nessa venda aqui, ele só fez isso, Tiago, ó. Deu uma venda, tocou aqui no gatilho, parcial, alvo, mas aí ele resolveu fazer isso aqui, ó. Saiu para fora, precisa de confirmação, tá, galera? Confirmação. Eu preciso que aí uns 5 minutos, eu vou desenhar aqui menorzinho, ó. Teste, feche positivo, criando um rompimento, né? Pode ser isso, pode ser criando um rompimento. Após esse candle aqui, se os 5 minutos criou o rompimento, ó, fechou aqui, ó. Tá vendo? Esse cara é o mesmo fechamento dele. Aí esse outro criou o rompimento. Aí eu vou trabalhar a favor disso. Criou o rompimento, teste de RTV, espera a confirmação do micro e pega para tentar levar até o próximo alvo. Show? É simples assim o que a gente vai fazer dentro do gráfico, caso ele abra nesta região. Né? Caso ele abra nesta região. Não foi nessa região? Segue as operações normal. A favor do gatilho, leve para o alvo. A favor do gatilho, leve para o alvo. Show? Vamos supor, abriu aqui, ó. Abriu aqui, ó. Testou. Fechou aqui respeitando? Espera a falha desse movimento. Espera a falha desse movimento, fechou negativo, bate venda e leva até o alvo. Aqui, eu vou fazer a parcial curta. Não, leva até o alvo. Chegou no alvo? Espera, veja se vai romper. Se for o 10 a venda aqui, se ele chegar aqui nesse alvo, quem é que tem que falhar aqui, galera? O gráfico de 3 minutos. Então, calma, tenha paciência. Quando chegar no alvo, você olha, precisa de rompimento ou de falha em cima desse ponto. Então, tá aí. Essa é a análise que eu tenho. Amanhã o mercado deve abrir com um gap provavelmente fora da linha aí da onde eu fiz a maioria das marcações, mas vamos seguir o fluxo, vamos ver onde é que o mercado vai abrir e vamos trabalhar em cima disso. Bacana? Então, valeu, galera.
Espero que você tenha gostado. Não deixe de comentar se foi essa a sua visão também, dentro da análise do dia, dentro da probabilidade da semana e tudo que a gente comentou por aqui. Isso fez sentido para você? Comenta aí para mim se fez sentido. Deixe seu comentário neste vídeo. Beleza? Te vejo no próximo vídeo e valeu!